De acordo com a teoria, tudo o que é necessário para resolver o difícil problema da consciência é mudar nossas suposições sobre ela. Quando percebemos que a consciência é um fenômeno físico e relativista, o mistério da consciência se dissolve naturalmente. Como 3 quilos de tecido cerebral criam pensamentos, sentimentos, imagens mentais e um mundo interior detalhado. A capacidade do cérebro de criar consciência tem confundido as pessoas por milênios. O mistério da consciência reside no fato de que cada um de nós tem subjetividade, com a capacidade de sentir e pensar. Ao contrário de estar sob anestesia ou em um sono profundo, sem sonhos, enquanto estamos acordados, não vivemos no escuro. Experimentamos o mundo e a nós mesmos. No entanto, permanece um mistério. Como o cérebro cria a experiência consciente e qual área do cérebro é responsável por isso? De acordo com o Dr. Nir Lavar, um físico da Universidade de Israel, isso é um grande mistério, pois parece que nossa experiência consciente não pode surgir do cérebro. E, de fato, não pode surgir de nenhum processo físico. Por mais bizarro que pareça, a experiência consciente em nosso cérebro não pode ser encontrada ou reduzida a alguma atividade neural. Pense dessa maneira. Quando sinto felicidade, meu cérebro cria um padrão distinto de atividade neural complexa. Esse padrão neural se correlaciona perfeitamente com meu sentimento consciente de felicidade. Mas isso não é o meu pensamento real. É apenas um padrão neural que representa a minha felicidade. É por isso que um cientista que olha para o meu cérebro e vê esse padrão deve me perguntar o que eu sinto, porque o padrão não é um sentimento em si, apenas uma representação dele. Por causa disso, não podemos reduzir a experiência consciente do que sentimos. Sentimos e pensamos a qualquer atividade cerebral. Só podemos encontrar correlações com essas experiências. Após mais de 100 anos de neurociência, temos evidências muito fortes de que o cérebro é responsável pela criação de nossas habilidades conscientes. Então, como é possível que experiências conscientes não possam ser encontradas em nenhum lugar do cérebro, ou simplesmente do nosso corpo, e não podem ser reduzidas a nenhuma atividade do complexo neural? Esse mistério é conhecido como o difícil problema da consciência. É um problema tão difícil que até algumas décadas atrás apenas os filósofos discutiam essas coisas. Ainda hoje, embora tenhamos feito grandes progressos em nossa compreensão da base neurocientífica da consciência, ainda não existe uma teoria satisfatória que explique o que é a consciência e como resolvemos esse difícil problema. Na revista Fronteiras da Psicologia, o Dr. Lavave e o Dr. Niemeyer publicaram recentemente uma nova teoria física que afirma resolver o difícil problema da consciência de uma maneira puramente física. De acordo com os pesquisadores, quando mudamos nossa suposição sobre a consciência e assumimos que é um fenômeno relativístico, o mistério da consciência se dissolve naturalmente. Nesse artigo, os autores desenvolveram uma estrutura conceitual e também matemática para entender a consciência de um ponto de vista relativista. De acordo com Lavave, o principal autor do artigo, a consciência deve ser investigada com as mesmas ferramentas matemáticas que os físicos usam para outros fenômenos relativísticos conhecidos. Para entender como a realidade resolve o problema difícil, pense em um fenômeno relativístico, como por exemplo a velocidade constante. Primeiro, vamos escolher 2 observadores e vamos dar o nome para ele de Alice e Bob. Bob está em um trem que se move com velocidade constante e Alice observa na plataforma. Não há resposta física absoluta para a pergunta: qual é a velocidade de Bob? E a resposta depende do quadro de referência do observador. A partir da referência de Bob, ele medirá que ele está parado e Alice, com o resto de todo mundo, está se movendo para trás. Mas do quadro de referência de Alice, Bob é aquele que está se movendo e ela está parada.
Eles têm medidas opostas, mas ambos estão corretos, apenas de diferentes referências. Encontramos a mesma situação no caso da consciência, porque, segundo a teoria, a consciência é um fenômeno relativista. Agora, Alice e Bob estão em diferentes estruturas cognitivas de referência. Bob vai medir que ele tem experiência consciente, mas Alice apenas tem atividade cerebral, sem nenhum sinal de experiência consciente real. Por outro lado, Alice medirá que ela tem consciência e Bob tem apenas atividade neural, sem nenhum indício de sua experiência consciente. Assim como no caso da velocidade, embora não tenham medidas opostas, ambas estão corretas, mas a partir de referências cognitivas diferentes. Como resultado, por causa do ponto de vista relativista, não há problema com o fato de medirmos diferentes propriedades a partir de diferentes sistemas de referência. O fato de não podermos encontrar a experiência consciente real, como por exemplo ao medir a atividade cerebral, é porque estamos medindo a partir do quadro de referência cognitivo completamente errado. De acordo com a nova teoria, o cérebro não cria experiência consciente, pelo menos não por meio de cálculos. A razão pela qual temos experiência consciente é por causa do nosso processo de medição física. Em poucas palavras, diferentes medições físicas em diferentes quadros de referência manifestam diferentes propriedades físicas nesses quadros de referência, embora esses quadros meçam o mesmo fenômeno. Como, por exemplo, suponha que Bob meça o cérebro de Alice no laboratório enquanto ela se sente feliz. Embora observem propriedades diferentes, eles realmente medem o mesmo fenômeno de diferentes pontos de vista, por causa de seus diferentes tipos de medidas, diferentes tipos de propriedades. Por causa dos seus diferentes tipos de medidas, diferentes tipos de propriedades têm se manifestado em seus quadros de referência cognitiva. Para Bob observar a atividade cerebral no laboratório, ele precisa usar meios de medições de seus órgãos sensoriais, como por exemplo, seus olhos. Esse tipo de medição sensorial manifesta o substrato por causa da atividade cerebral, que são os neurônios. Consequentemente, em seu quadro cognitivo, Alice tem apenas atividade neural que representa sua consciência, mas nenhum sinal de sua própria experiência consciente real. No entanto, para Alice medir sua própria atividade neural como felicidade, ela usa diferentes tipos de medidas. Ela não usa órgãos sensoriais. Ela mede suas representações neurais diretamente pela interação entre uma parte de seu cérebro com as outras partes, de acordo com as suas relações com outras representações neurais. Essa é uma medição completamente diferente do que o nosso sistema sensorial faz. E como resultado, esse tipo de medição direta manifesta um tipo diferente de propriedade física. Chamamos essa propriedade de experiência consciente. Como resultado, a partir de seu quadro de referência cognitivo, Alice mede sua atividade neural como experiência consciente. Agora, o Dr. Lavave e o Dr. Nimed querem continuar a examinar as medidas mínimas exatas que qualquer sistema cognitivo precisa para criar sua própria consciência. As implicações de tal teoria são enormes. Pode ser aplicado para determinar qual animal foi o primeiro animal no processo evolutivo a ter consciência. Quais pacientes com distúrbios de consciência estão conscientes? Quando um feto ou bebê começa a ter consciência? E quais os sistemas de inteligência artificial, seja de baixo ou de alto grau, têm algum tipo de consciência? Muito obrigado por assistir esse vídeo, sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.